Aqui tem 40 homens, todos gays. Bem-vindos ao Unicórnios. Mais do que gols, eles querem diversão. A gente tinha vontade de jogar futebol, mas a gente não sabia onde. E aí foi onde a gente decidiu montar esse time há 2 anos atrás. E foi quando a gente entendeu que o gay, por sofrer muito preconceito, ele não tinha essa relação com o futebol. Então por isso a gente trocou a ideia do time de ser só um espaço acolhedor e de espaço de amigos jogarem futebol para mostrar que o futebol é para os gays sim e é para quem quiser. O Unicórnios nasceu em 2015 com 15 jogadores. Mas o sucesso foi tão grande que em 2017 o número de inscrições triplicou. Já está ampliando, dá para chegar a uma liga futuramente? Dá. A gente tá... Na verdade tem 30 gays e um hétero. A gente não tem essa de só gays. A gente gosta de jogar futebol e futuramente a gente tá querendo ampliar mais 20. Assim, o que você fez tá bom, tá ligado? Você chutou pro gol, passou muito longe, o pessoal bate palma, fica feliz, porque você tentou pelo menos, tá ligado? Por mais que bate palma, a torcida aqui é bem animada. Exatamente, arrasou, viado! É isso aí. Segundo um estudo da USP de 2009, homens gays ou bissexuais correspondem a uma média de 9% da população brasileira. O futebol profissional no Brasil, da Série A aos pequenos clubes, tem 30 mil jogadores. Fazendo um comparativo bem simples, se replicássemos a média populacional de gays sobre o número total de jogadores, 9%. De 30 mil, 2.700. Impossível acreditar que não existem gays no futebol. E se existem, onde estão? O futebol se tornou um construtor de índice dessa masculinidade truculenta. E, nesse caso, os atletas que, porventura, tenham orientações sexuais que escapem a essa heteronormatividade, eles não podem se apresentar, eles têm dificuldade para se expressar, para assumir a sua sexualidade, sob pena de terem a sua carreira profissional atrapalhada. A gente só tem um atleta que consegue, né, ter a hombridade e a força. Né? Esse atleta, ele é muito mais homem do que todos aqueles que insultam as pessoas por causa da sua orientação sexual. Este homem corajoso mora nesta cidade do Rio Grande do Norte. Meu nome é Jamerson Michel da Costa, tenho 31 anos de idade. O apelido é conhecido como Messi através da minha mãe e do meu pai, mas não tem nada a ver com o Messi argentino. Passagem tem 3 mil habitantes. Todo mundo conhece o Messi. E quando perguntamos quem é ele, a orientação sexual do jogador nem importa. Quem é Messi? É um rapaz, goleiro. Todo mundo conhece ele aqui. Nas escolas de cana sempre saudava ele, tanto para brincar, para jogo de futebol, era tudo Messi. Ele é um bom goleiro? Ótimo goleiro, ótimo filho, ótimo filho. Profissionalmente passei pelo Palmeiras de Goiânia, foi meu primeiro clube. Depois de me destacar em 2016, o Globo me convidou para jogar lá. Joguei no Globo, participei da segunda divisão pelo Currais Novos de Currais Novos. E meu último clube agora profissional foi o Alecrim. Mas dos torcedores, em campo, Messi ouviu ofensas. O pior preconceito que eu sofri na minha vida foi no jogo de Palmeiras de Goianinha e Corinthians de Caicó, lá em Caicó. Não, a torcida completa do Corinthians era chamando de viado, não era nem bicha. Tira esse viado daí, não é canto de bicha, travesti, isso é canto de homem. Foi o maior preconceito que eu até, quando terminou o jogo, o pessoal, todo mundo veio falar comigo. Eu não baixasse a cabeça, que eu sabia que ia ser assim, e foi o pior preconceito que eu tive já. No vestiário teve alguma coisa que te deixou chateado? Não, isso nunca aconteceu. Sempre tomei banho com eles junto, dormia. Nunca, essa parte aí nunca tenho que falar deles não.
fato de ter falado sobre isso abertamente, isso te prejudicou na tua carreira? Não. Prejudicou pela uma parte, e pela outra parte não. Prejudicou na parte de eu ir para outra equipe, tá entendendo? Esses times grandes assim, não, eu tenho certeza que não aceita nenhum homossexual assim no time. E a partir do momento que eu me assumi, as oportunidades ficaram para trás. Você se arrepende de ter falado? Não, em nenhum momento. Acho que o homossexual ele tem que se assumir, porque se ele não se assumir, ele tem preconceito com ele mesmo. 34 anos, campeão mundial, tricampeão brasileiro, campeão da Libertadores. Ele conquistou todos os títulos possíveis pelo São Paulo e Atlético Mineiro. Foi para a seleção brasileira, mas Richarlison sempre conviveu com preconceito. A polêmica surgiu em 2007, quando o então diretor administrativo do Palmeiras, José Cirilo Júnior, insinuou em um programa de televisão que Richarlison seria gay. Richarlison se declarou heterossexual. Os advogados do jogador entraram com uma queixa-crime contra o dirigente. Mas a confusão aumentou quando o juiz Manuel Maximiano Junqueira Filho, da 9ª Vara Criminal de São Paulo, arquivou o processo, dizendo que o que não se mostra razoável é a aceitação de homossexuais no futebol brasileiro, porque prejudicaria a uniformidade de pensamento da equipe, o entrosamento, o equilíbrio, o ideal. Quando o jogador iniciou as negociações com o Palmeiras em 2012, a torcida abriu uma faixa na frente da academia de futebol. Há 3 meses, quando chegou ao Guarani, foi recebido em Campinas com bombas. Richarlison recebeu o Sport TV no centro de treinamento do Guarani e falou abertamente sobre a homofobia. Você acha que o futebol é um ambiente onde é impossível para um jogador se falar abertamente sobre esse assunto? Você sabe que eu posso falar para você uma coisa? O que difere para você? Vou te fazer uma pergunta. No seu trabalho, se o seu companheiro é homossexual ou se ele é heterossexual, qual a diferença para você? Eu não vejo diferença. Se no trabalho ele está sendo bem, ele está fazendo o trabalho dele com maestria, eu não vejo diferença. Se ele gosta do mesmo sexo, o problema é dele, eu tenho que respeitar. Se ele gosta do sexo oposto, que é o normal para a sociedade, eu tenho que respeitar. Agora a diferença é a seguinte, que as pessoas não respeitam a vida individual de cada um. Não é só no futebol. No futebol acontece isso com mais intensidade? Não, é porque o futebol é o seguinte, o futebol tem a parte do machismo, que o homem não aceita que um homossexual seja jogador, porque ele acha que é um meio masculino, entendeu? E isso é certo ou é errado? Quem sou eu para julgar? Eu fui questionado sobre o tumulto que aconteceu na minha chegada. Eu falei assim, você quer que eu fale o que sobre isso? Para pessoas que são ignorantes. São pessoas vazias, que nem respeitam as pessoas. Nem me conhecem. Vocês querem que eu fale o que para essas pessoas? Eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar. Então, assim, é chato, porque assim... Mas você, assim, isso entra em você? Não, cara. Você sente alguma coisa quando você escuta alguma coisa chata? Algum torcedor? Não, pra mim, é isso que eu tô falando, não muda. Porque é uma pessoa isso não vazia. te atinge? Não. É por isso que eu não gosto de comentar. Pra mim é vazio. É tão vazio, é tão pequeno para aquilo que eu sou, da onde eu vim, o que eu precisei conquistar, que para que eu vou debater? Isso te atrapalhou em algum momento? Não, pelo contrário. É claro que a base familiar ela é muito importante, né? Eu não seria quem eu sou hoje sem minha mãe, sem meu pai e, claro, sem meu irmão, que são as pessoas que sempre estiveram do meu lado em momentos difíceis, momentos alegres, momentos, né, fáceis, enfim. Te atrapalhou profissionalmente? Também não. Porque assim, eu acho que por eu ser tão esclarecido, e assim, quem me conhece e quem consegue ter essa percepção de conhecimento, não vai me julgar. Vai saber que eu sou um cara do bem. E essas pessoas, elas vão ficar do meu lado.
E elas vão proteger aquelas pessoas que também estão do meu lado. Como eu fui, porque se eu fosse uma pessoa má, eu não ficaria 5 anos no São Paulo, eu não ficaria 4 anos no Atlético Mineiro. Então, assim, todos os clubes que eu vou, eu fico muito tempo. Isso não é normal para um jogador, é difícil. Você tem um jogador que se identifica tanto com o clube. E aí eu entro naquela questão. Por que existia pessoas que não gostavam, então? Não vou conseguir entender e também não vou conseguir explicar. A homofobia que veste verde, também veste azul, vermelho e preto e branco, está no Brasil e no mundo. Poucos jogadores gays tiveram coragem de assumir a sexualidade. O inglês Justin Fashanu foi o primeiro, em 1990. Ele foi transferido várias vezes de clube, se aposentou e depois de ser acusado de estuprar um garoto de 16 anos, o que nunca foi comprovado na justiça, se enforcou. Rob Rogers, atual zagueiro do Los Angeles Galaxy, se declarou gay em 2013, logo depois pediu a aposentadoria, mas voltou a jogar. Thomas Hitzberger, ex-jogador da seleção alemã, declarou a homossexualidade em 2014, mas só depois de se aposentar. Nenhum desses países onde os jogadores se assumiram gays possui uma lei específica para combater a homofobia. O Brasil também não. Não tem lei no Brasil que assegura qualquer tipo de direito, sabe, a homossexuais. O que se tem é a construção da justiça, que vai deferindo alguns direitos, enfim, que vai indo, já chegou ao casamento, que foi um dado importante para quem tem isso como significativo, ao menos é assegurar direitos iguais, mas não se avança em termos, por exemplo, de combate à homofobia. Porque para alguém ser condenado para uma prática criminosa, que a homofobia é um crime, precisa ter uma lei que diga, isso é crime. Isso nós não temos. Quando os gritos de bicha nos estádios chegaram ao Brasil na Copa do Mundo, a FIFA ainda não punia as seleções, sob a justificativa de que isso não era considerado um insulto no ambiente dos estádios. Em 2017, a Federação Internacional do Futebol resolveu aplicar multas. Mais de uma dezena de países foram punidos, como Argentina, Canadá, Itália e o reincidente Brasil. As 3 multas aplicadas à CBF foram subindo de valor e nada provocou mudanças na torcida brasileira. A Confederação pagou somente neste ano R$250 mil. Especialistas, pesquisadores e principalmente torcedores gays acreditam que multas devem ser completadas por outras iniciativas para darem conta de uma mudança efetiva na cultura do futebol. Obviamente, a solução do problema seria educação, seria conscientização. Então, é uma coisa que deveria ocorrer na família, deveria ocorrer na escola, e os próprios clubes de futebol deveriam, de certa forma, fazer uma campanha contra a violência a homossexuais dentro do estádio. Os clubes têm um compromisso com esse tipo de prática de cidadania. O futebol sempre foi um espaço que congregou as pessoas diferentes, né? Gente que é pobre, gente que é rica, gente que é branca, gente que é negra, homens e mulheres. Então, acho que é um espaço onde que tem que ser ocupado também pela diversidade, pelos gays, pelas lésbicas, pelos bissexuais, pelas travestis, pelos transexuais, porque acho que o futebol ele simboliza muito isso, essa diversidade e como a diversidade pode conviver e convergir. Parabéns, Túlio Márcios, uma reportagem para reflexão. Parabéns mesmo. Parabéns, que orgulho, viu? Uma aula de cidadania, esses depoimentos.